um dos maiores desafios da gestão da educação inclusiva está na comunicação. Comunicação entre mães e escola, entre escola e as políticas públicas, o poder público, e até mesmo a comunicação entre palavras, né? Eu digo que você coloca um substantivo, né? Você coloca uma palavra, por exemplo, diagnóstico, no setor educacional. Esse diagnóstico, dependendo do contexto, ele pode trazer uma confusão muito grande, porque pode ser que você está se falando de um diagnóstico clínico, ou você está falando de um diagnóstico, de repente, estrutural, né? De repente, um diagnóstico no campo do compliance. Esse diagnóstico ele é muito amplo e, dependendo do contexto, pode trazer alguns ruídos de comunicação, né? Então, uma das palavras que também traz muito ruído de comunicação é o déficit de atenção, né? Esse é um ruído que eu acho que é muito, até mesmo assim, podemos trabalhar isso, porque se você pensar que a pessoa com TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, é, não é um transtorno, não é um déficit, então já começa um termo muito questionável, né, para, acho que, a totalidade dos alunos na escola. Veja bem, vê se faz sentido. Você tem um aluno aonde que ele é diagnosticado com um déficit. Ou seja, o que é a palavra déficit? É que a pessoa está devendo, né? É muito usado isso no meio das finanças, né? Na lei de responsabilidade fiscal, né? TCU, eu uso muito isso, né? Essa palavra déficit, superávit, né? E déficit de atenção é como você está devendo atenção, você tem alguma coisa ali no débito, dá essa ideia, né? Você não está ali na média. E aí eu pergunto, a primeira pergunta que me vem é, falo assim, qual é a média? Aonde está essa média para que essa pessoa esteja devendo atenção? E outra, ele foi treinado para isso? E outra pergunta, ele quer isso? Né? Ele quer ter essa atenção? Ou ele está sendo obrigado a ter essa atenção naquele momento que ele não quer? São todas essas perguntas, porque, veja bem, o aluno neurodivergente, o professor do futuro, ele precisa saber identificar quais são as virtudes daquele aluno, porque ele tem aquela inconsistência que é chamada de déficit, mas para onde foi a virtude? Para que o professor identifique aquela virtude, né? É como se fosse assim, você está escrevendo com a mão direita, você escreve porque a mão esquerda é deficitária em relação à mão direita. Então você consegue identificar que, ao você analisar a mão esquerda, que a virtude foi para a mão direita, você que é destro, né? E quem é canhoto é o contrário, né? No canhoto, você analisa a mão direita do canhoto escrevendo, você vê ali ele escrevendo com a mão direita, e na hora que você vê ele escrevendo com a mão esquerda, o canhoto, né? Você vê que a virtude foi para ali. Fazendo essa analogia, a professora do futuro terá que fazer no mapeamento do aluno esse mapeamento, que é esse diagnóstico, né? Esse data map no sentido agora, diagnóstico não clínico, diagnóstico do aluno, para perceber quais são as virtudes desse aluno, para onde essas forças, esses pontos fortes estão sendo convergidos, porque ali vai se moldar a personalidade daquele aluno, né? E
o mais importante é pegar essas forças identificadas pela professora e fazer com que essas forças sirvam de alavanca para impulsionar os pontos fracos, as inconsistências. Então, é um trabalho muito novo na pedagogia, né? É um trabalho que eu falo que é um trabalho de intuição até. E isso não foi ensinado na faculdade, isso não tem em livros, isso você vai aprender no dia a dia, na tentativa e erro, ou com um método, né? Você tendo um método, o que você faz com o método? Você encurta caminhos, você diminui os erros e faz com que esse método já validado te dê segurança de um começo, um meio e um fim. É isso que nós fazemos aqui no método Neurovia Adapt, no método 3M-PEA. Esse M, 3M, PEA, são os três M's iniciais, é o mapeamento, as metas e as métricas. E nós ensinamos as professoras a fazerem esse mapeamento do aluno, mapeamento de gestão de risco, mapeamento dos seus pontos fracos, das suas virtudes, né? Então, não é, de repente, falando agora, voltando ao ruído de comunicação, isso é muito comum, a escola recebe o aluno, recebe um diagnóstico que o aluno tem um déficit de atenção. Etiqueta esse aluno como um déficit de atenção e trata esse aluno, a vida escolar dele inteira, como ele está devendo atenção, né? Então, sem trabalhar para onde foi essa atenção, né? Se ele é destro, se ele a mão da mão esquerda foi para a mão direita, ok? Para onde foi essa atenção dele, né? Porque quando você olha para o aluno, você só vê ele a mão esquerda, a mão direita fica invisível se ele for destro, né? Então, para onde foi? Qual é a mão direita desse aluno? Para que precisa saber disso? Porque ali mora a sua cidadania. Ali mora a sua expansão como uma personalidade, né? Então, o professor precisa destacar essa missão e cada aluno, se você trabalha com 50 alunos neurodivergentes, são 50 virtudes que o professor precisa diagnosticar. Diagnosticar no sentido de mapear, não diagnosticar no sentido clínico. Diagnosticar no sentido do data map do aluno, para descobrir o embasamento. Essa é a base da pirâmide e a base do método, né? Você descobrindo como ele age, como ele aprende, porque o aluno neurodivergente ele só aprende de um modo diferente. É isso. Ele aprende de um modo diferenciado. E ele é muito inteligente. Essa inteligência, essa intuição desse aluno é raro, né? Então, como fazer um currículo especial para esse aluno? Especial no sentido assim, personalizado para esse aluno. Então, esse currículo tem que ser talhado para esse perfil. E eu digo isso porque muitas vezes ele vai ter, né, isso é muito normal, um aluno neurodivergente que tenha algumas dificuldades em algumas matérias e algumas facilidades em outras, né? Ele é superdotado, ele tem altas habilidades em algumas matérias. Por exemplo, em raciocínio lógico, ele é fera. Ele raciocina muito rápido, faz contas muito rápido, raciocina muito rápido. De repente, em português, ele tem uma dificuldade muito grande. Então, esse mesmo aluno ele precisa de
de um currículo personalizado para ele, porque senão ele vai estar desengajado tanto por um lado do português, porque ele não vai conseguir acesso ao conteúdo, e também ele vai estar desengajado porque ele acha fácil demais aquele conteúdo. E para ele não faz o menor sentido ter atenção para aquilo ali. E nós, professores, julgamos que ele tem um déficit de atenção. Um déficit de atenção. Sendo que, quando ele quer, quando ele está afim, a atenção dele é quase plena. Se fosse assim, ele não teria atenção nenhuma, hora nenhuma. Né? E tem atenção quando ele quer. Então, qual é o papel da escola? Fazer com que ele se engane. E como você descobre que ele se engane? Mapeando um aluno. E como você faz esse mapeamento? Percebendo, né, estudando quais são as suas virtudes. Né? Qual é a sua mão direita? Qual é a sua praia? Para onde foi aquela virtude, né? Se um jogador de voleibol ele vai dar uma cortada na bola, ele vai cortar muito mais forte se ele com a mão direita, se ele for destro. Ele tem muito mais força ali com a mão direita. Ele foi treinado com a mão direita ali. Então, se você tem que perceber aonde está a virtude daquele seu aluno. Sabendo disso, você trabalha todo o mapeamento, trabalha um caminho de aprendizado realmente inclusivo. Né? Se você não fizer isso, o aluno só está matriculado, o aluno está ali só pro forma, ele não está aprendendo, e isso causa um ruído de comunicação. Né? Porque a mãe percebe que o aluno está ali só pro forma. A mãe percebe que o aluno na escola ele não está à vontade. A mãe percebe que o aluno na escola está sendo excluído. A mãe percebe que o seu filho não está feliz, não está engajado, não está entendendo, né? Que não faz sentido nenhum a escola, o professor está dando uma matéria e ele dentro da sala de aula fazendo uma atividade extra, com o professor falando na frente, ele fazendo outra atividade, onde que ele não está se sentindo bem com aquela barulho da turma, com aquele falatório da turma, com o falatório do professor, e ele fazendo uma atividade que de repente ele nem quer fazer, e fala que ele tem déficit de atenção depois. Né? Pense sobre isso. É só mesmo mais uma forma de comunicação para que nós possamos quebrar paradigmas e ir em rumo a uma inclusão realmente efetiva. Até a próxima.